Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre um bom, clássico e tradicional creme de confeiteiro, para nunca mais ouvir ninguém dizendo que creme de confeiteiro tem gosto de ovo e muito menos gosto de farinha. Além de todas as técnicas, você não vai aprender só a escrever a receita e fazer igual, você vai aprender a adaptar a receita para as suas necessidades. Então, se já gostou do vídeo, gostou da minha cara, caiu nesse vídeo de paraquedas, não conhece o canal, já se inscreve aqui porque toda semana tem vídeo novo, todas as quartas tem vídeos curtos e domingo tem vídeos super completos. Então, se já gostou da ideia, deixa o like e bora pro vídeo e pra receita, que tem duas partes hoje, tá? Então bora lá! Para começar esse vídeo, eu vou explicar a importância de cada ingrediente, porque cada ingrediente tem uma função muito própria nesse creme de confeiteiro. É simples, mas tem os seus poréns, tem as seus nuances para ficar super perfeito. E se você não quiser assistir essa parte sobre ingredientes, sobre a importância de cada um, eu vou colocar a minutagem aqui para que você possa pular para a parte onde eu faço a receita, tá bom? No creme de confeiteiro tradicional vão 5 ingredientes: o leite, as gemas, os espessantes, que são as farinhas, o açúcar e o aromatizador, o gosto que você quer colocar nesse creme de confeiteiro, ou pode ser nenhum no caso, né? O mais importante desses ingredientes para mim é o leite, porque ele é cerca de 80% do creme de confeiteiro. Então é muito importante que seja um leite de qualidade e de preferência e seja um leite cru, que tenha toda a gordurinha natural, que a gordurinha natural é aquele creme de leite que vira chantilly, que vira manteiga, e que os leites de caixinha, que o leite em pó não tem. Mas tem solução para tudo. Se você não tiver acesso ao leite cru, que eu sei que muita gente não tem, o que você pode é devolver essa gordura pro leite. Como assim? Pera, que eu vou explicar. O leite normal, ele tem de 8 a 20% de gordura. Essa gordura é o creme de leite fresco. O que você pode adicionar no seu leite normal que você tem em casa é readicionar esse creme de leite fresco. Ok, muita gente também não tem acesso a creme de leite fresco. E o que você pode fazer é adicionar qualquer outro creme de leite. Não é o mais recomendado, mas é o que dá certo e que devolve, que dá essa suavidade pro creme, porque precisa de gordura nesse creme. Então o que você faz? A cada 1 litro de leite que você usar, você vai substituir de 10 a 20% desse leite por algum tipo de gordura, que é o creme de leite. É muito simples. Se você tiver 1 litro de leite, se eu fazer uma receita de creme de confeiteiro com 1 litro de leite, o que você pode fazer é tirar de 100 ml a 200 ml de leite e acrescentar essa quantidade em creme de leite. Ou seja, o que você pode fazer é fazer uma mistura com 800 ml de leite de sua preferência com mais 200 ml de creme de leite. No meu caso aqui eu tenho acesso a leite cru, leite fresquinhos, que inclusive elas estão ali, as que me fornecem leite todos os dias. Mas é ideal que, se você não tiver o leite cru, você faça a mistura para dar a cremosidade e a suavidade no seu creme de confeiteiro, tá bom? Anotou? Anotou aí? Ok. Outro dia, outra blusa, por quê? Porque começou a chover e eu corri com a câmera para dentro de casa, escureceu e deu ruim. Então eu vou continuar o vídeo agora. O segundo ingrediente mais importante para nossa receita são as gemas, porque as gemas elas dão características específicas para o nosso creme. Por exemplo, as gemas elas ajudam a engrossar o creme, e quando você engrossa com a ajuda de gemas, você usa menos farinha e você tem a menor possibilidade de ter aquele residual de farinha que ninguém gosta, sabemos, né? Outra característica muito importante das gemas é que as gemas emulsificam o creme. Quando a gente fala de uma emulsão, a gente pode dizer que a gente tem uma maionese, por exemplo. Quando a maionese são quando as moléculas do ovo ou de leite, elas ficam amigas às moléculas de gordura e aí elas formam um creme, né? As moléculas de gordura elas fazem as pazes com as moléculas mais líquidas. No caso do creme, as gemas ajudam que a gordura que a própria gema tem faça as pazes com as moléculas de água, de outros líquidos. Então é bem importante o uso das gemas, principalmente para emulsificação do nosso creme, tá? Ok, é uma quantidade grande de gemas. A gente está usando para cada litro de leite, 240 gramas de gemas, que são mais ou menos as gemas de 12 ovos grandes. Se você tiver ovos de galinhas livres, provavelmente você vai usar mais ovinhos, porque as gemas são, cada uma tem um peso diferente. Então aí nesse caso, o certo é você pesar para você ter a quantidade ideal de gema no seu creme e fazer com que ele engrosse e emulsifique perfeitamente.
Agora vem a polêmica e a teoria da conspiração sobre as gemas. Por quê? Porque muita gente tem aquela coisa de dizer que gema dá gosto de ovo, as receitas, a não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu digo isso porque quando eu comecei a fazer bolos, eu sempre peneirava as gemas e ficava nessa neura. Meu Deus, meu pão de ló não pode ficar com gosto de gema, meu creme de confeiteiro não pode ficar com gosto de gema. Era uma loucura. Com o passar do tempo eu fui testando as receitas, usando as gemas inteiras, usando as gemas sem a película e tal. E gente, eu não percebi diferença nenhuma no sabor final. O sabor era o mesmo. O que eu percebi é que depende mais da receita que você tá fazendo do que você tirar ou não a película. Por exemplo, um creme de confeiteiro em que você bate as gemas com açúcar, espuma elas e depois acrescentar umas claras em neve, ele tem bem mais probabilidade de ter gosto de ovo do que um paneló em que você bate as claras em neve e adiciona as gemas uma a uma sem bater elas antes previamente. Às vezes você bater a gema, você acaba deixando seu bolo com mais gosto de ovo do que se você não tivesse batido. Eu pesquisei sobre o que era a película da gema e eu descobri, gente, que nada mais é do que um pedaço de clara que fica um pouquinho mais dura para aguentar o peso da gema, para separar as claras das gemas e não se misturarem. Ou seja, quando você tira a película, você não tira um pedaço de gema, você tira um pedaço da clara do ovo, que tem uma composição diferente, mas não deixa de ser clara. É clara de ovo sim. E aí eu criei uma teoria da conspiração, algumas teorias, para ver se vocês se ligam aqui comigo, tá? Se você não concordar, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá? A primeira teoria é de que quando você tira a película da gema, você não tá só tirando a película da gema, mas você tá tirando a quantidade de ovo da sua receita. Por exemplo, um ovo, se ele tiver 45 gramas, se você tira a película, provavelmente ele vai ficar entre 35 e 40 gramas, né? Ele não vai ficar com 45 gramas. Então, quando você tira a película, você tá tirando uma parte do ovo da sua receita. E isso realmente pode implicar em um resultado diferente no final. Já que confeitaria, nós sabemos que é a arte mais complexa, mais métrica da gastronomia, então é bem importante pesar tudo. A minha segunda teoria da conspiração eu já falei, que é a questão de bater as gemas com açúcar. Se você espumar muito, o bolo fica com gosto mais forte de ovo. E a minha terceira teoria da conspiração, e não menos importante, é sobre a fresquicidade dos seus ovos. É o seguinte, por exemplo, quando você tem uma carne que você coloca na geladeira de um dia pro outro, essa carne ela tem um sabor mais forte, assim como um gosto. Muita gente gosta de bolo de um dia pro outro porque diz que o sabor do chocolate, o sabor do bolo ele fica mais forte. E gente, é assim com qualquer outro alimento. Quanto mais tempo seu ovo tiver em uma prateleira de supermercado ou na sua casa, mais gosto forte de ovo de gema ele vai ter. Então é muito importante que você sempre escolha ovinhos mais frescos possíveis. Aqui, graças a Deus, eu sou abençoado, eu tenho galinhas aqui que a minha mãe cria e que elas me proporcionam vários ovinhos toda hora que eu preciso. Inclusive, os ovos que eu usei para fazer esse creme de confeiteiro, elas puseram pela manhã e eu usei agora pela tarde. Então é bem fresco mesmo, diretamente do cu da galinha. Mas enfim, a única teoria que realmente aceita dessas teorias que eu tô falando é realmente essa coisa do ovo. Quanto o ovo ser mais fresco, menos gosto de ovo tem. Se você concorda ou não com essas teorias, escreve aqui pra mim nos comentários, que eu vou adorar ler e descobrir se vocês têm essas loucuras de tirar a película da gema e não. Inclusive, responde aqui pra mim num quiz que eu vou deixar aqui nessa bolinha aqui, se você é do tipo que tira a película da gema ou se você é do tipo que não tira a película da gema, porque eu quero saber, tá? Eu sou metido mesmo, eu quero saber. Então responde esse quiz que vai aparecer bem aqui, tá bom? O terceiro ingrediente polêmico e tão importante quanto as gemas são as farinhas, são os nossos espessantes. Porque existem milhares de farinhas e cada uma tem uma característica diferente. Por exemplo, as mais comuns que a gente usa em creme de confeiteiro são a maisena, o amido de milho e a farinha de trigo. Porém, tem grande diferença entre esses dois. A maisena, ela deixa o seu creme com um sabor muito mais gostoso, porém a textura da maisena, ela não é 100% segura. Quando eu digo 100% segura, eu digo quando, por exemplo, você quer fazer um trabalho de bico com creme de confeiteiro. E aí, o amido de milho vai ter uma hora que ele vai dizer: ou eu não tô com vontade de unir, de fazer esse bico. E acaba que o desenho que você faz com o bico não fica perfeito. Algumas receitas que você faz com a mesma quantidade de amido de milho, eles ficam mais molengas e tem receita que fica mais durinha. Então essa é uma característica própria do amido de milho, porque depende muito de como ele foi fabricado e depende também de realmente dessa potência para espessar o seu creme.
Então, o amido de milho a gente costuma dizer que ele nem sempre é seguro para você usar no creme, mas ele tem o melhor sabor. Porém, se você quer uma textura perfeita, a gente tem outro amiguinho que também é muito usado em creme de confeiteiros, que é a farinha de trigo. Sim, a farinha de trigo, ela dá a textura perfeita para o seu creme. Fica durinho, você pode trabalhar com o bico tranquilamente, fica maravilhoso com a farinha de trigo. Porém, a farinha de trigo, ao contrário do amido de milho, ela tem um residual e que eu sinceramente sinto muito quando... sinto quando eu provo qualquer creme de confeiteiro. Eu sei a diferença quando ele é feito com farinha de trigo e quando ele é feito com amido de milho. Farinha de trigo eu sinto o residual do sabor e a maisena eu já não sinto. Eu sinto o sabor mais delicado, mais levinho. Porém, a utilização é você quem manda. Se você quiser o seu creme mais durinho, um ponto mais perfeito, você usa farinha. Se você quiser um creme mais saboroso, você usa o amido de milho. E também, se você quiser um pouco dos dois, você pode usar metade farinha de trigo e metade amido de milho. Outra coisa também é que existem milhares de farinha. Tem fécula de batata, tem, sei lá, goma, tem polvilho doce, polvilho azedo, e você pode testar qualquer dessas farinhas e me dizer. Eu até hoje só uso para creme de confeiteiro farinha de trigo e amido de milho. Na verdade, eu prefiro mais o amido de milho, enfim. Mas você pode testar, e se você testar, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar ler e saber de outros tipos de farinha. O quarto ingrediente, não menos importante porque ele dá o sabor, é o açúcar. E aí você pode usar qualquer açúcar. Você pode usar desde o mascavo, sabendo que o mascavo tem gosto de rapadura, tem gosto de melado, tem sabor mais forte, até o açúcar de confeiteiro impalpável, porque como esse creme vai cozinhar, então ele não vai ter gosto de amido. E o amido presente no seu açúcar impalpável é tão pouco que não vai fazer diferença basicamente nenhuma no seu creme de confeiteiro. Então, qualquer açúcar você pode usar. É tranquilo, é de boas. Eu sempre uso o cristal e a gente está usando aqui 250 gramas de açúcar. O quinto ingrediente é o nosso saborizante, que se você for pegar a receita tradicional, é uma fava de baunilha. Porém, sabemos que fava de baunilha é muito caro e eu não acho aqui, eu tenho que comprar e tal, eu nunca comprei. Inclusive, se você tiver alguma aí, me manda, por favor. Manda aqui no meu e-mail, que eu vou adorar receber uma fava de baunilha. Aquelas, né? Mas não tem problema. A dica que eu dou é o seguinte. Se você prepara um creme de confeiteiro com todos os ingredientes naturais, com qualidade, bem feito, e aí você adiciona uma essência artificial, você acaba perdendo todo o sabor do seu creme de confeiteiro e aí você não tem um resultado legal, né? Você usou um monte de ingrediente bom pra você colocar essência de baunilha ou essência de laranja, que deixa tudo com aquele gosto industrializado. Todo mundo tem acesso a ingredientes que dão sabor, que são bem simples, que são uma delícia, que são naturais, como por exemplo, a casca de limão, a casca de laranja, a casca de tangerina e outras coisas. Rum, por exemplo, dá um sabor muito gostoso. Você pode fazer esse creme de chocolate. Qualquer sabor que você quiser, você fica à vontade. A dica que eu dou é que você não faça um creme tão trabalhado, tão delicado, para você adicionar uma essência artificial, tá bom? No meu caso aqui eu tô usando extrato de amêndoas, porque ele dá um gostinho mais leve, mais delicado, que eu quero pro meu creme, tá? Mas aí você decide. O único porém é que frutas cítricas, como por exemplo limão, laranja, tangerina, elas têm acidez. E se você colocar acidez em leite que é totalmente cru, provavelmente ele talha. Então a dica que eu dou é que sempre você adicione qualquer aromatizante, qualquer extrato e qualquer casca de limão, laranja, no final da receita, que é quando ele já tem espessado, e aí você tem um resultado brilhante, delicado, que ele não vai talhar, nunca vai talhar, tá bom? Anotou? E agora que você aprendeu sobre todos os ingredientes, sobre a importância de cada um, a gente vai aprender a fazer a nossa receita de creme de confeiteiro, que como você vai ver, é bem simples mesmo, tá? Todos os ingredientes, além de estarem em gramas aqui no vídeo, no blog, que tem um link do blog aqui embaixo, você tem eles em xícaras e colheres para você não se perder e medir tudinho direitinho, tá bom? Aqui eu vou fazer metade da receita, mas se você quiser fazer uma receita completa, você não vai se arrepender, porque ela é muito maravilhosa, tá bom? Para fazer o seu creme de confeiteiro, a gente vai começar colocando o leite em uma panela. E, gente, é importante que essa panela pelo menos seja grossa. O ideal é que ela seja de cerâmica ou pelo menos tenha um revestimento cerâmico. Eu tenho uma panela aqui que ela tem revestimento cerâmico, porém ela é pequena e eu não quero derramar o meu creme. Então eu sempre faço numa panela maior, ou de um alumínio mais grosso, de uma qualidade melhor, tá? Nunca use panelas muito finas para fazer esse tipo de creme. Para começar, a gente vai colocar todo o nosso leite na nossa receita, na nossa panela, e a gente vai colocar metade do açúcar. É o seguinte,
Você mede o açúcar e aí na vasilha que você mediu, você tira mais ou menos metade. Não precisa medir metade, mas você coloca metade no leite, dá uma mexidinha e deixa ele fervendo em fogo baixo. Se você tiver a sua fava, extrato de baunilha, você pode colocar aqui. Porém, se você usar alguma fruta cítrica, você só adiciona no final da receita, porque como eu falei, ele pode talhar o nosso leite. Enquanto isso, em um bolzinho, você vai misturar as suas gemas, você vai dividir, tirar, claro, das suas gemas, e você vai pesar, que no caso aqui, como eu estou fazendo meia receita, é mais ou menos 6 a 7 gemas. Aqui no meu caso deu 7 gemas, porque os ovinhos são menores e tal, as galinhas livres e tudo bom. E aí você vai misturar as suas gemas com açúcar e você vai misturar até que essas gemas percam essa cor mais forte, mais viva de gema, ela fica uma cor mais pálida. Quando ela chegar nesse ponto, você adiciona o seu espessante, que no caso, gente, eu só gosto de usar amido de milho, eu não gosto de usar farinha de trigo. Mas você decide, se você quiser misturar os dois, quiser usar uma fécula de batata para testar, você que decide. Eu, no meu caso, eu estou usando amido de milho. Aqui, são 40 gramas porque eu tô fazendo metade da receita. E aí eu misturo muito bem, não precisa bater. E aí eu vou colocar o meu potinho, que tem as gemas, o açúcar e o amido, perto da minha panela que está fervendo. Nesse momento eu desligo o fogo do meu leite, porque se eu jogar esse creme de gemas com açúcar e o amido de milho no meu leite que tá fervendo, na hora ele vai talhar e vai virar um gemidão do zap, não. Uma gemada, e não é isso que a gente quer. A gente quer um creme de confeiteiro gostoso. Então o que que eu faço? Eu desligo o meu fogo, pego uma concha e eu vou colocando uma concha de cada vez de leite no meu creme de gemas, que tá aqui, eu misturei ali. Coloco uma concha, mexo muito bem, aí eu coloco uma outra concha. Até se você quiser, você pode adicionar todo o leite e depois voltar para a panela, mas não tem necessidade. Quando você coloca uma concha ou duas conchas de leite, as suas gemas já entenderam que elas vão para um ambiente mais quente e aí elas já estão preparadas para aguentar alta temperatura. Daí você volta toda essa mistura para a panela com todo o leite, mistura muito bem com o leite aí. E aí você religa o seu fogo em fogo baixo. É bem importante que o fogo esteja baixo, porque, gente, esse creme já tá bem quente. Então não vai demorar muito para ele engrossar. E quando ele engrossa é de uma vez. E se você não estiver mexendo com a velocidade que o fogo pede, ele vai empelotar, vai virar uma bolota. Então é bem importante ser em foguinho baixo, tá bom? Com o fouet eu vou mexer nesse creme até ele engrossar, ele chegar na textura de creme de confeiteiro. Quando ele engrossa, eu troco o meu batedor de arame pela minha espátula de silicone. Porque o batedor de arame, ele só ajuda ali a que ele não forme aqueles pelotes, aquelas bolotas de farinha. Quando o creme já engrossou, então não tem mais perigo de criar essas bolas e tal. É só você mexer, é só você mexer muito bem que não tem perigo. Então aí você usa a sua espátula de silicone, porque ele vai raspar as laterais e vai deixar o seu creme bem mais lisinho e bem mais delicado, como é pra ser. E assim, gente, seu creme começou a ferver, você conta. Se for com maisena, se for com amido de milho, você conta até 2 minutos fervendo. Se for com farinha de trigo, eu recomendo que você ferva esse creme por pelo menos uns 4 minutos para tirar realmente a maior quantidade de gosto de farinha que você conseguir. No final, eu adiciono o meu extrato de amêndoas, que você pode usar sua casca de limão, sua casca de laranja, sua casca de tangerina, ou o que você quiser. Mexo por mais uns 2 minutinhos e tiro do fogo. Coloca o seu creme em uma vasilha e aí você cobre com um plástico filme ou um plásticozinho normal. E aí quando você for usar, você tira ele da geladeira e é importante você bater, porque quando ele vai para a geladeira, ele meio que gelatiniza. E quando você volta, ele meio que forma um pudinzinho. Então aí você tem que bater com o seu fouet normalmente. Você bate até ele ficar lisinho de novo e aí você pode rechear o bolo. Inclusive esse creme de confeiteiro, se você quiser ver ele em prática, domingo que vem eu vou ensinar você a fazer um bolo de cacau charge maravilhoso. Então se você não é inscrito ainda no canal, então já se inscreve, porque tem vídeos incríveis como esse aqui no canal, tá bom? E se você quiser uma outra receita, aproveita, pede aqui embaixo que eu vou fazer maravilhosamente, tá bom? Gostou do vídeo, gostou do conteúdo aqui do canal, você pode me apoiar pelo site Padrim. Se você quiser saber mais informações, é só você clicar aqui no primeiro link da descrição, que aí você pode apoiar aqui o canal para que eu continue fazendo vídeos como esse, tá bom? É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Domingo que vem tem um vídeo novo e beijo, até domingo que vem com um vídeo de cacau, de bolo cacau maravilhoso. Tchau!